Pessoal, vamos falar sobre processo sumário ou abreviado. O que é processo sumário? O que é processo abreviado? Eu vejo que os alunos ficam um pouco com dúvida, me perguntaram muito isso lá na minha página, e aí eu estou fazendo uma dica aqui para esclarecer como é que é essa dica. Já fiz uma dica lá no meu canal, no YouTube, Luiz Cláudio Santos, tem 101 dicas da Câmara Legislativa, e aqui no Gran Curso vou também reproduzir aqui essa dica para que você, aluno do Gran Curso, tenha isso aí em mãos e saiba tudo sobre este assunto. A gente então vai para a lei orgânica agora, para a gente observar o que a lei orgânica fala sobre um tipo de procedimento, que é um procedimento que é relacionado a projetos de iniciativa do governador para os quais ele pode pedir uma tramitação acelerada, uma urgência. Então, vem comigo, vamos ver isso e ver como é que chama esse procedimento. Olha só, dos projetos de iniciativa do governador com solicitação de urgência, artigo 212. A apreciação do projeto de lei de iniciativa do governador para o qual tenha solicitado urgência, que é o texto do regimento interno mesmo, nos termos do artigo 73 da lei orgânica, obedecerá ao seguinte: findo o prazo de 45 dias de seu recebimento pela Câmara Legislativa, sem a manifestação definitiva do plenário, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a sua votação. Se você não conhece esse assunto ainda no âmbito distrital, você já deve ter lembrado que isso aqui se parece com o que você conhece no direito constitucional no artigo 64, que é a urgência para os projetos de iniciativa do presidente da República lá no Congresso Nacional. Lá você sabe que o prazo de 45 dias, são 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado. Aqui, como no DF, o Poder Legislativo é unicameral, temos apenas 45 dias para a CLDF. Inciso 2. O prazo de que trata o inciso anterior não corre nos períodos de recesso da Câmara Legislativa, nem se aplica aos projetos de código e às propostas de emenda à lei orgânica. Então não vale para projeto de código, não vale para proposta de emenda à lei orgânica. Parágrafo único. A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo governador depois da remessa do projeto e em qualquer fase de seu andamento, aplicando-se-lhe a partir daí o disposto neste artigo. Bem, o que eu quero falar com vocês, na verdade, não é ficar esmiuçando este conteúdo que a gente já passou aqui, você já viu muita informação, mas eu não quero ficar entrando em detalhes. O mais importante aqui é qual o nome que a doutrina dá para esse tipo de procedimento, quando o governador solicita urgência para um projeto da sua iniciativa, que a gente viu que ele pode solicitar essa urgência a qualquer tempo. Qual é o nome? Processo sumário ou processo abreviado? E aí, os alunos ficam em dúvida. Qual é a minha recomendação? Processo sumário. Este é o nome mais provável da banca cobrar na sua prova e eu vou dizer para você por quê. Vem comigo. Então, olha só, na Constituição, no artigo 64, quando os doutrinadores vão falar desse procedimento, que é o procedimento equivalente ao que a gente acabou de ler do artigo 212 do Regimento da Câmara Legislativa, em que o presidente da República solicita urgência para os projetos da sua iniciativa no Congresso Nacional, a doutrina vai dizer que esse procedimento é chamado procedimento sumário. Mas vai ter também quem chama esse procedimento na doutrina de regime de urgência constitucional. Então, se for na lei orgânica, não dá para falar regime de urgência constitucional, porque é lei orgânica do DF que vai prever isso e o regimento. Mas poderia colocar um nome aqui parecido, tá bom? Mas isso não é importante. A nossa questão é procedimento sumário ou abreviado? Vão ter alguns autores que vão dizer que este mesmo procedimento é chamado procedimento abreviado. Quem é que fala isso? O autor, por exemplo, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que ele tem um livro chamado Do Processo Legislativo. Então ele chama esse procedimento previsto no artigo 64 de procedimento sumário. Mas o José Afonso da Silva, um outro grande constitucionalista, chama esse procedimento de procedimento... O Manuel Gonçalves Ferreira Filho chama de procedimento abreviado e o José Afonso da Silva chama de procedimento sumário. Então a gente tem aí dois grandes doutrinadores, cada um dizendo uma coisa em relação a este mesmo procedimento. O José Afonso da Silva é o autor que tem mais seguidores aí na doutrina constitucional, então a banca já utilizou essa expressão, procedimento sumário, para se referir ao artigo 64 da Constituição, então eu recomendo você a ficar de olho e ter procedimento sumário como a principal possibilidade. Agora, se disser que é procedimento abreviado, vai estar também correto. Vamos ver onde é que a gente encontra essas informações também? Vem comigo. Olha só, se você for lá na página do Supremo Tribunal Federal e você clicar lá, a Constituição e o Supremo, e pesquisar o artigo 64, você vai encontrar lá uma ADI
em que o Gilmar Mendes vai dizer que esse procedimento do artigo 64, ele é chamado procedimento abreviado. Então, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, utiliza a mesma terminologia que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho utiliza. Se você for no manual de redação da Presidência da República, qual é o problema? Você vai encontrar lá vários tipos de procedimento legislativo, que muitos deles eu nem vejo na doutrina, mas estão lá no manual da Presidência da República. Então, o grande ponto é, a doutrina, gente, cada um escolhe um nome para falar do mesmo procedimento, mas é o mesmo procedimento. Os dois nomes mais usados para isso é procedimento sumário, é o principal nome, e procedimento abreviado é um pouco menos utilizado. Mas tem aí o Gilmar Mendes, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que utilizam também essa terminologia. E a urgência constitucional quando a gente pensa em Constituição Federal. Essa terminologia não cabe muito bem aqui no DF. Agora, olha só, questão de concurso, a Fundação Carlos Chagas, em 2010, ela utilizou aí o procedimento sumário. É por isso que eu digo para você, se você tem que escolher dessas terminologias, a principal terminologia, procedimento sumário, é a terminologia que vai dizer, olha, quando o governador solicitar urgência para um projeto da sua iniciativa, para que a Câmara Legislativa aprecie no prazo de 45 dias, isto é procedimento sumário, mas pode aparecer também como procedimento abreviado, e aí vem a confusão. Procedimento sumário é a principal nomenclatura. Eu sou o Luiz Cláudio Santos, estou aqui no Gran Curso Online. Se você gostou dessa dica, deixe o seu comentário, porque eu gosto de ouvir a sua opinião. Um abraço!